Renato Paiva contou um monte de safadeza lá, um monte de mentira. Leila, eu fico besta como a Federação Francesa de Futebol e a Ligue 1 não sancionaram a Eagle. Textor fez negócio com o time russo ligado ao regime de Putin. E pior, o dinheiro de Luiz Henrique, vindo do Zenit, sancionado pela União Europeia, entrou como caixa do Lyon. Como permitem isso? A UEFA proíbe negociações com clubes russos. Zenit é estatal ligada à maior empresa de gás da Rússia. Meu amigo, tá aí a bronca do Cowboy Spike. Eu também não sei como é que isso foi permitido, mas né, a situação lá está bastante estranha, né? O próprio John Textor também meio que abriu mão, né, da administração lá do Lyon, né? Saiu notícia já de ontem para hoje falando sobre isso. E aí é o que a gente fala, né, galera? Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes e vou repetir, né? Quando eu falo que não dá para garantir, né, o futuro do Botafogo com o John Textor, é justamente sobre isso, pô. Simplesmente John Textor chegou, né, entendeu que ele não tinha por que mais estar lá no Lyon e renunciou e acabou, tipo, largou de mão, né? Me mostra aí qual foi o clube que o Grupo City começou a administrar, começou a gerir, que simplesmente da noite pro dia ele largou de mão, né? Não existe esse clube, né? O Grupo City ele tem, obviamente, uma política muito bem definida, né? Aí você vai pegar as notícias do John Textor, é uma maluquice atrás da outra, velho. Ontem saiu isso aqui, ó. Textor renuncia ao comando do Lyon, nomeia executivos e decide dar mais atenção ao Botafogo. Ou seja, simplesmente o cara da noite pro dia acordou e falou: olha, quer saber de uma? Eu não vou mais ficar aqui perdendo meu tempo com o Lyon, não, porque aqui tem um fair play financeiro rígido, aqui tá me dando trabalho, então eu vou largar essa zorra aqui, vou renunciar ao comando, vou nomear aqui 2 executivos para poder tocar o projeto e agora eu vou dar atenção ao Botafogo. Talvez porque aqui no Brasil não tenha o famigerado fair play financeiro ainda, né? Então, aqui no Brasil, ele vai poder contratar, fazer um monte de maluquice e ninguém vai importuná-lo nesse momento inicial. Então, vamos ver. Tá aí, o Textor renuncia ao comando do Lyon, nomeia executivos e decide dar mais atenção ao Botafogo. Alemão Michael Gerlinger é o novo CEO do clube francês, enquanto o bilionária sul-coreana, naturalizada americana Michelle Kang, ou Kang, assume a presidência, né? John Textor está fora do comando do Lyon. O empresário americano oficializou sua renúncia à liderança do clube francês e nomeou 2 substitutos. O alemão Michael Gerlinger é o novo CEO, enquanto a sul-coreana Michelle Kang assume a presidência. A decisão tem relação direta com o Botafogo, que receberá mais atenção do americano. Vou passar mais tempo pensando na Eagle globalmente e no Botafogo. Bilionário que fez fortuna com a empresa de tecnologia voltada para o ramo da saúde, Michelle Kang já havia comprado o time feminino do Lyon. Eu já tinha comentado com você sobre isso aqui, né? Que ele tinha vendido o time feminino do Lyon e ela é a bilionária que comprou, né? A empresária é acionista da Eagle e agora assume também o comando da equipe masculina. Ela terá papel-chave na tentativa de reverter o rebaixamento administrativo do Lyon. Já Michael Gerlinger chegou à Eagle em março de 2024, depois de passar 18 anos no Bayern de Munique. Ele ficará no comando das operações dia a dia do Lyon. O rebaixamento do Lyon foi o estopim para Textor deixar a liderança do clube francês. O americano acredita que não conseguiu se adaptar à política do país europeu e admitiu erros no processo. Olha aqui, ó. Agora os seus substitutos vão recorrer e tentar manter a equipe na Ligue 1, a primeira divisão do país. Textor continua no comando da Eagle e vai voltar suas atenções para o Botafogo, conforme anunciou em entrevista à Globo no sábado. Ele pretende visitar o Brasil com maior frequência nos próximos meses e participar de decisões do Alvinegro, abre aspas. Eu vou passar muito mais tempo pensando na Eagle globalmente, voltando mais para o Botafogo. Tenho ótimos sócios na Eagle, acionistas que vão tomar a frente para lidar com assuntos que eu, honestamente, não fui muito bom para lidar na França. Estou ansioso para me reconectar com o Brasil. Nós vamos ficar bem lá na França, vamos colocar um rosto forte lá, afirmou Textor. Outra prioridade do empresário será encontrar um novo clube para comprar na Inglaterra, depois de vender sua parte no Crystal Palace. Na semana passada, ele comanda ainda o Darren Bruxelles, ex-Molenbeek na Bélgica, tá? Então tá aí a movimentação, né, no mercado, essa SAF do Botafogo aí, né, sempre dando o que falar, toda hora é uma polêmica, toda hora é uma agonia, toda hora é um caos, né? E agora o John Textor não está mais no comando do Lyon. Claro, a empresa dele, a Eagle, ainda é, obviamente, dona do Lyon, mas Textor não é mais testa de ferro lá na França. Para vocês verem como é essa bagunça, né? A gente sempre fala isso aqui, velho. Não dá pra gente cravar como é que vai ser o futuro do Botafogo com o Textor. Da mesma forma que ele acordou, né, e falou, olha, eu não fui bem na França, não gostei de trabalhar lá, né, não me adaptei às regras, não consegui fazer um bom trabalho, admitiu erros e foi embora. Ele pode fazer isso com o Botafogo a qualquer momento, velho.
né? A instabilidade que o Textor carrega é exatamente isso que eu sempre falei sobre isso aqui. É indiscutível que a SAF do Botafogo é uma SAF esportivamente de sucesso. O Botafogo conseguiu um título de brasileiro, um título de Libertadores, está disputando o Mundial, né? Até então esteve disputando o Mundial, até ser eliminado pelo Palmeiras, e tá tudo certo. Esportivamente, a SAF do Botafogo deu resultado rápido. Isso é fato. Não tem como a gente tapar o sol com a peneira, gente. Não dá pra gente querer colocar panos quentes em uma situação que está clara. O Botafogo esportivamente funcionou. Agora, é óbvio também, é claro e evidente, né, que simplesmente a questão administrativa, a gestão, né, a bagunça que é a Eagle junto com essas questões aí de Botafogo, Lyon, e toda hora é sanção, é fair play, não sei o quê. O Botafogo, por exemplo, velho, tá aí em vias de sofrer punições também, sanções, porque não pagou o Vitinho para o Burley, não pagou o Thiago Almada para o Atlanta nos Estados Unidos, né, contratou o Almada, como eu já disse aqui para vocês, por 21 milhões de dólares, não pagou sequer nenhuma parcela. Então é essa bagunça, é essa agonia, é essa falta de gestão, né? Simplesmente ele acordou de ovo virado e falou: olha, eu não vou mais aqui administrar o Lyon, vou botar aqui 2 testes de ferro lá para poder resolver a merda que eu fiz e vou focar no Botafogo, porque lá no Brasil não tem fair play financeiro, então eu posso gastar, fazer a merda que eu quiser fazer, a torta é direito, porque no Brasil é bagunçado mesmo, e aí minha bagunça do Brasil faz mais sentido, né? Minha bagunça do Brasil funciona mais, né? Tem mais chances de dar certo, porque no Brasil não tem fair play financeiro, não tem organização, não tem uma entidade que controla o futebol de maneira forte, não tem uma liga, né, que controla o futebol de maneira forte, então eu posso fazer o que eu quiser, cometer os desmandos que eu quiser cometer, né, gastar o dinheiro que eu quiser gastar, contratar e não pagar, eu posso fazer o que eu quiser fazer, porque no Brasil é um mangue mesmo, então vamos pro mangue para ver se no mangue eu tenho mais sucesso ainda, né, porque aqui, onde tem organização na França, eu não consigo fazer. Enfim, basicamente é isso aí a situação do Textor. Segundo, né, a matéria diz que ele vai assumir agora e dar mais atenção ao Botafogo, e talvez por conta disso ele tenha tomado a decisão de demitir o Renato Paiva, né? O Renato Paiva foi demitido na calada da madrugada aí, né? Bastidores aí trazem a demissão do Renato Paiva, inclusive dizem, né, que o John Textor ficou muito chateado com o Renato Paiva por conta da postura do Botafogo contra a equipe do Palmeiras, né? Vou trazer aqui para vocês verem, ó. Tá aqui, ó, bastidores. Irritado com postura contra o Palmeiras, Textor faz discurso, cita Botafogo, Whey e decide demitir Paiva. Ainda no sábado, o empresário fez discurso em tom de cobrança para a delegação, citando estilo de jogo ofensivo. No domingo, ele decretou a saída do treinador, matéria do Sérgio Santana e Sofia Miranda, direto da Filadélfia, nos Estados Unidos. Tá aí, ó, 2 horas da manhã, 30 de junho, 2 da manhã, na calada da madrugada, o Botafogo demitiu o técnico português Renato Paiva. Primeiro ato de um John Textor mais focado no Botafogo, o americano se desligou do comando do Lyon, não foi a demissão de Renato Paiva. Anunciado nos primeiros minutos desta segunda no Brasil, noite de domingo no Zéu, onde a delegação alvinegra está hospedada. Ainda no sábado, o americano fez um discurso importante sobre o Botafogo Way para toda a delegação presente nos Estados Unidos, horas após a derrota para o Palmeiras e a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Ali começava a queda do treinador português. Depois que os jogadores deixaram o Lincoln Field, o dono da SAF alvinegra apareceu no hotel durante o almoço de todos os jogadores, comissão técnica e funcionários que estão na Filadélfia. O jogo foi às 12 horas, horário local, por isso os atletas comeram mais tarde. Textor pediu a palavra e, na frente de todos, reforçou que deseja ver no alvinegro um jogo mais ofensivo e propositivo. Ele afirmou que estava orgulhoso pela campanha, principalmente por causa da vitória sobre o PSG, mas decepcionado pela forma como o time se comportou contra o Palmeiras. O americano enxergou a oportunidade de fazer esse discurso porque toda a delegação estava reunida de uma vez. As palavras foram passadas de forma séria e direta. Renato Paiva, claro, era um dos presentes e ouviu tudo. Nos bastidores, a chateação não foi só de John Textor. Uma parte dos jogadores discordou do modelo de jogo implementado contra o rival paulista. Não houve nenhum tipo de reclamação, mas alguns atletas preferiam outra estratégia diante do Palmeiras. No decorrer do domingo, parte do grupo foi a Nova York para um dia de folga. Até a parte da tarde, ainda não era comentada a chance de queda imediata de Renato Paiva. À noite, porém, o incômodo de Textor falou mais alto e o português foi comunicado da decisão. A conversa com o treinador se deu já na parte final do domingo, após Textor expor seus pontos para integrantes da diretoria. O martelo foi batido minutos antes do comunicado do Botafogo ser publicado nas redes sociais à 00:25 de Brasília. A surpresa foi tamanha que Rui Tavares, preparador de goleiros, aquele que vocês, inclusive, gostam bastante, né? Que vocês sempre elogiam, sempre vocês citam, né? Como um cara que melhorou o Marcos Felipe e tudo mais, aquele mesmo, né? O Rui Tavares estava em um avião a caminho de Portugal no momento que a demissão foi oficializada. O profissional vai retornar ao Brasil nos próximos dias para formalizar a decisão. E aí, galera, para complementar, eu quero trazer sobre esse assunto, só para a gente finalizar esse bate-papo aqui, um post que eu gostei muito, que foi o post do Cássio Cardoso.
onde ele fala no Twitter, né, que o Renato Paiva talvez tenha, obviamente, né, descoberto da pior forma, né, o que é não ser respeitado, né? Tá aqui, ó. Cássio Cardoso, sempre muito inteligente, ele colocou o seguinte aqui, ó. Renato Paiva, mesmo com a agitação que promoveu no ambiente interno do risco iminente de rebaixar o Bahia, contou com um comportamento bem digno e profissional do clube baiano e só saiu porque queria um repúdio público do Bahia contra uma montagem tosca de torcedor nas redes sociais, que obviamente o clube não fez. Ainda deu declarações injustas meses depois da sua saída, que foi aquela pataquada, né? Aliás, um abraço para os meus irmãos, para os meus amigos do Charla Podcast, né? São sensacionais. Um beijo, Cantarelli, um beijo, Betão, um beijo, Mané, um beijo, Enzo Grisalho, enfim, todo mundo, né? Meu parceiro Bernardo também, todo mundo lá do Charla Podcast, mas, evidentemente, né? Foi uma pataquada aquela entrevista do Renato Paiva, porque ele falou um monte de mentira, e claro, por uma questão normal, né? Natural, de talvez não ter acompanhado tão de perto assim o trabalho do Renato Paiva no Bahia. O Renato Paiva contou um monte de safadeza lá, um monte de mentira, né, no meu modo de ver, né, coisas que não tinham tanto a ver assim com a verdade. O próprio Cássio Cardoso acabou de dizer aqui, né, declarações injustas, né, depois da sua saída, e eu também acho, né, ele falou um monte de coisa que não condizia com a realidade, e aí agora, com essa demissão inesperada do Botafogo, ele deve ter percebido o quanto ele era respeitado de verdade no Bahia e não sabia. Inclusive, lembrando, ele não foi demitido pelo Grupo City, ele pediu demissão, ou seja, Renato Paiva deixou o Bahia porque ele abriu mão de estar no Bahia e agora está sendo aí muito bem tratado, né? Diga-se de passagem, lá no Botafogo, beleza? Igor Dunha, bom dia, Lério. Textor deixou o comando do Lyon, que está sentenciado a jogar a Série B da França. Parece que vai acabar essa manobra que envolve compras milionárias pelo Botafogo. Como você vê isso? Eu vejo isso como uma questão curiosa, né? Porque eu sempre disse aqui que eu achava que a SAF do Botafogo ele tinha, obviamente, uma questão esportiva boa, mas que a gestão sempre foi uma bagunça, né? E a gente falou sobre isso aqui, né? Compras sem pagar, transições obscuras, ninguém entendia direito. Aí Textor defendia uma questão de caixa comunitário, né? Ah, se eu vendi fulano aqui no Botafogo, esse dinheiro eu posso usar da maneira que eu quiser lá no Lyon ou em qualquer outro clube. Isso não existe, velho. Né? Eu acho que cada clube tem que ter o seu caixa, a sua administração, ainda que tenha um grupo por trás que possa fazer algum tipo de aporte, algum empréstimo, algum investimento, beleza. Né? Não acho que isso seja um problema, até porque o Grupo City funciona dessa maneira. Né? O Grupo City, cada time tem a sua administração, cada time tem a sua realidade, cada time tem o seu orçamento, mas se for necessário cobrir alguma necessidade, algum rombo ali, alguma despesa, o Grupo City vai lá e faz o aporte e tá tudo certo. Né? Até porque é o dono, né? É o grupo que administra e gere todos esses ativos. Agora, no Botafogo, com o texto, com toda essa questão, sempre foi uma bagunça. Eu sempre falei sobre isso aqui, gente. Assim, era claro que em algum momento essa bomba ia estourar, né? E começou a estourar, só que estourou, no meu modo de ver, primeiro no Lyon, né? Diz ele que ele vai focar no Brasil. Eu acho que a estratégia dele de focar no Brasil é muito simples. Ele tá focando no Brasil porque no Brasil não tem uma organização, né, que talvez impeça ele de fazer as atrocidades que ele fez na França. Infelizmente, no Brasil não tem um fair play ainda estabelecido, ainda não tem uma situação estabelecida de liga, né? Algo mais organizado, algo mais complexo, com uma vigilância maior, e aí talvez ele nade de braçada aqui por mais alguns anos até que, de fato, esse fair play financeiro seja instaurado, né? Então, acho que até o fair play ser instaurado, o texto pode ser que consiga alguma coisa aqui no Brasil, esportivamente, principalmente porque não tem nenhum tipo de regulamentação ainda envolvendo essas questões, né? Um cara que, por exemplo, foi campeão brasileiro sem pagar o principal jogador, Thiago Amaro foi um dos principais jogadores do Botafogo na campanha do título brasileiro. Foi um dos principais jogadores. O Botafogo comprou, entre aspas, né? Porque não pagou, comprou, entre aspas, o Almada por 21 milhões de dólares. E não pagou nenhuma parcela, pô. Não pagou nenhuma parcela. Então, o cara foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, e um dos seus principais jogadores, que custou mais de 20 milhões de dólares, né? Se você botar aí na cotação, deve ser algo em torno de 100 a 120 milhões de reais, né? Aproximadamente. O Botafogo simplesmente não pagou nenhuma parcela, pô. Assim é fácil ser campeão. Contrata o Bahia, contrata 3, 4 peças, não paga, né? Bota para jogar, é campeão de alguma coisa e depois fica aí devendo a Deus e o mundo nessa organização que é o futebol brasileiro. Desse jeito é fácil ser campeão. Agora, esportivamente, né, como já disse, é indiscutível que um título de Campeonato Brasileiro e um título de Libertadores mudaram, né, o patamar
do Botafogo de uma maneira mais rápida. Isso é fato. Isso é indiscutível. Né? Isso é fato. Agora, que é uma bagunça, né? Isso aí também tá nítido, e quem não consegue enxergar isso, meu amigo, aí é porque não quer enxergar. Né?